Bom dia, nono ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre Getúlio Vargas, tá? Lembrando que nós estamos aqui na página 327. Na aula anterior, tá? Nós falamos desde o início do governo dele. Deixa eu voltar aqui para vocês, tá? Para vocês verem. Opa, cliquei em alguma coisa errada. Então, consegui voltar. Nós falamos sobre o início do governo dele, que foi um governo provisório. 2 anos depois aconteceu a Revolução Constitucionalista em São Paulo, que queria uma nova Constituição. Em 34, essa Constituição veio com algumas características bem importantes que vocês precisam saber. Aqui uma parte falando sobre o voto feminino, que é uma das mudanças trazidas pela nova Constituição. Aqui os dois partidos que eram bem diferentes, a AIB e a ANL. A AIB, que era fascista, apoiava o Vargas, e a Aliança Nacional Libertadora, que era comunista e não apoiava o Vargas e foi colocada na ilegalidade. E eu falei até aqui, a intentona comunista, que aconteceu no ano de 35, que foi o golpe que os comunistas tentaram dar no governo, tentando tirar o Vargas do poder. Nessa intentona comunista, não sei se eu falei na aula anterior, inclusive, a Olga Benário, que é uma personagem da história brasileira muito famosa, ela foi presa porque ela participou desse movimento e ela foi enviada para a Alemanha, grávida, para ser punida. Na verdade, a punição dela foi ser enviada para a Alemanha para ficar presa lá. A Alemanha, vocês sabem que era fascista, era de Hitler, então eles combatiam lá na Alemanha o comunismo. Eles prendiam comunistas, puniam e tudo mais. A filha dela, hoje em dia, é historiadora e tem várias coisas escritas sobre a mãe e tudo mais. E na aula de hoje, vamos começar a partir daqui do Plano Cohen. Plano Cohen é uma etapa muito importante também no governo do Vargas, porque foi muito marcante. O Plano Cohen foi um plano inventado, tá? É um plano mentiroso de tomada de poder pelos comunistas, tá? O Plano Cohen veio a público em 37, ano anterior ao ano que seriam as eleições, tá? Então, por aquela Constituição feita em 34, o governo do Vargas duraria até 38. Em 38 teriam novas eleições e uma outra pessoa tomaria o poder, assumiria o poder eleita pelo povo. Porém, o Vargas queria sair do poder? Não. Então, em 37, ele armou esse plano, chamado Plano Cohen, e divulgou esse plano. Nesse plano tinham coisas horríveis do que os comunistas iriam fazer se tomassem o poder, se assumissem o governo do Brasil. Então isso aqui saiu no jornal e toda a população ficou morrendo de medo desse plano, acreditou que era verdade, e aí quando o Vargas se aproveitou disso, desse medo da população, e deu um golpe no governo brasileiro, dizendo que ele ia permanecer no poder para evitar que os comunistas colocassem em prática os seus planos de tomar o poder. Então, assim, de 38, ele perdura o seu poder, o seu governo até 45, instaurando uma ditadura. O que é uma ditadura? É um governo forte, em que o líder da nação decide tudo sozinho. Tá? É um governo fechado, que não abre espaço para a liberdade, para os cidadãos colocarem sua opinião e tudo mais. Olha só o que diz nesse trecho. Em setembro de 1937, seu governo divulgou o Plano Cohen, um suposto plano que pretendia tirar Getúlio do poder e implantar o comunismo no Brasil. Olha a parte que mais deu medo na população. Entre as ações previstas no plano estavam a realização de manifestações populares, uma greve geral, incêndio de igrejas e saques. Então, esse plano foi inventado, que não foi feito pelos comunistas, ele foi divulgado e acabou gerando um medo na população, o que permitiu que a população não fizesse nada quando Getúlio Vargas resolveu fazer uma ditadura. Então, a suposta ameaça comunista foi utilizada por Vargas para gerar um clima de insegurança, conseguindo assim o apoio de diversos setores da sociedade brasileira para ampliar seu poder e enfraquecer seus opositores. Apenas 8 anos depois, revelou-se que o Plano Cohen era uma fraude criada por um membro da Ação Integralista Brasileira para fortalecer o governo de Getúlio. Então, um membro desse partido aqui,
da AIB, foi que fez esse plano que era falso e acabou ajudando Getúlio a implantar um golpe que faria ele perdurar no governo brasileiro. Então, tendo feito isso, ele iniciou em 37 o Estado Novo, que foi uma ditadura com o objetivo de combater o comunismo no país, impedir que o comunismo entrasse aqui. E após isso, ele implantou uma nova Constituição. É a segunda Constituição do governo dele. Ó. Ele fechou o Congresso Nacional, que é aquele espaço onde ficam senadores, deputados federais e tudo mais. Extinguiu os partidos políticos e impôs uma nova Constituição. Então, no governo do Vargas, nesses 15 anos de poder, ele fez duas novas Constituições para o Brasil, uma em 34 e uma em 37, após ele implantar a ditadura. Por essa nova Constituição aqui, ó, ele tinha o poder maior nas suas mãos e ele reduzia bastante a autonomia dos estados. Tudo era ele quem decidia. Uma coisa importante é que durante a ditadura dele, em 39, ele criou a DIP. A DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Esse departamento aqui era responsável por todas as propagandas sobre Getúlio Vargas e era responsável também por filtrar tudo que saía de Getúlio Vargas na mídia, nos jornais, nas rádios, tudo tinha que passar por aqui. Era meio que um órgão de censura mesmo, que censurava, tirava a liberdade da imprensa de falar bem, ou melhor, de falar mal de Getúlio Vargas, de fazer críticas, né? Outro ponto importante que foi bastante enfatizado durante esse governo do Vargas, essa segunda parte do governo, foi o trabalhismo, tá? O Vargas, ele foi um dos presidentes mais espertos que nós já tivemos. Ele viu que nos anos 1900, no início dos anos 1900, uma classe social estava ganhando bastante importância, estava crescendo bastante no Brasil, que era a classe dos trabalhadores, dos operários, que estavam se organizando, estavam se unindo. Então, ele percebeu que ele precisava ganhar o apoio dessa classe. Tá? E o que ele começou a fazer? Ele começou a tentar trazer essa classe mais para perto dele. Então, o Getúlio Vargas criou leis trabalhistas, que eram leis que davam direitos que antes os trabalhadores não tinham, direito a férias, a um salário justo, a horas de descanso, a horas de trabalho que fossem tranquilas e justas para eles trabalharem. Ele também investia em propagandas que trouxessem esses trabalhadores para perto do presidente, que mostrasse o trabalhador como amigo do presidente, o presidente como amigo do trabalhador, tá? Mas, por outro lado, ele também controlava os sindicatos. Ele passou a interferir bastante dentro dos sindicatos, que era justamente uma organização só de trabalhadores, que deveria ser só de trabalhadores para eles mesmos lutarem pelos seus direitos, mas o Getúlio Vargas não queria que isso acontecesse, ele queria ter controle sobre esses sindicatos e sobre qualquer mobilização que os trabalhadores fossem ter. Então, ao mesmo tempo que ele dava carinho, ele também era muito autoritário, mas isso de uma maneira muito sutil, tá? Essas ações do Getúlio Vargas de valorização dos trabalhadores, de apoio a eles, de fazer direitos trabalhistas, foi chamada de trabalhismo. O trabalhismo foi justamente essa característica do governo Vargas de trazer os trabalhadores para perto dele, dando aquilo que eles queriam, mas também controlando-os, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, um desfile em homenagem ao Dia do Trabalho. Tem aqui uma fotona do Vargas, ó, em 1942. A parte final aqui do livro de vocês fala uma coisa muito interessante, ó. Se de um lado Vargas legalizou direitos importantes pelos quais os trabalhadores vinham lutando há décadas, como o salário mínimo e as férias remuneradas, por outro, ele eliminou direitos igualmente importantes, como a possibilidade de formar sindicatos livres, no caso sem a interferência do presidente, e de organizar greves, tá? Então, por um lado, ele fez coisas boas, mas por outro lado, fez coisas muito ruins, tirou a liberdade dos trabalhadores. Falando em trabalho, em 43, ele implantou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que é um conjunto de leis que garantiu direitos básicos dos trabalhadores, como leis específicas para mulheres e jovens, jornada de trabalho, pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, que eram coisas que antes eles não tinham. Tá? A CLT também é um momento super importante do governo do Vargas e que faz parte dessa característica do governo dele trabalhista. Tá?
Aqui embaixo vai falar um pouquinho sobre a economia durante o governo dele. E essa parte aqui é super importante, porque também vai ter a ver com o fim do governo dele, ó. No ano de 43, que é quando ele implanta a CLT, depois de 2 anos o governo dele já vai ter chegado ao fim. Nós vamos entender agora por quê. Então, na questão econômica, o Brasil antes era mais agrário, né, produtor de coisas no campo, como por exemplo o café, como ao longo de toda a história ele foi, mas a partir do século XX, a partir dos anos 1900, isso começou a mudar. Eles ampliaram o investimento em indústria, né? Como o mundo inteiro estava crescendo bastante na questão da indústria, então o Brasil, apesar do seu atraso, não poderia ficar de fora. Então, o Getúlio ele passou a intervir bastante, a incentivar bastante a questão da industrialização e ele conseguiu também diversificar um pouco mais a nossa agricultura, para a gente não ficar focado em apenas um produto e sim diversificar para assim fortalecer a nossa economia. É muito ruim quando uma economia fica voltada apenas para a produção de uma coisa, porque, por exemplo, se essa determinada coisa cair de preço, a nossa economia inteira quebra. Então, é importante que um país ele tenha uma produção diversificada. Tá? Então, houve essa diversificação dentro da agricultura e também houve um investimento na indústria, principalmente nas indústrias de base, como ele fala aqui embaixo, ó, que são aquelas indústrias que fornecem matéria-prima, como, por exemplo, o aço, o minério, tá? Então, durante o governo dele foram criadas empresas importantíssimas, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional e a mineradora Vale do Rio Doce, são da época do Vargas, tá? O Vargas ele vai acabar saindo do poder em 1945, que é coincidentemente não, tem a ver com o ano que termina a Segunda Guerra Mundial. O Brasil ele vai apoiar as potências que eram contra o Hitler, tá? Ele vai apoiar a Inglaterra, vai apoiar a França, vai lutar ao lado desses países contra a Alemanha de Hitler. E aí, quando o Brasil está lutando lá na Segunda Guerra, os setores nacionais, alguns grupos nacionais, estudantes e outras classes sociais veem o quanto é contraditório. Aqui no Brasil está havendo uma ditadura e lá na Europa a gente está lutando contra praticamente uma ditadura, que é o governo autoritário do Hitler. Então, aqui começa-se a lutar pelo fim do governo do Vargas, começa a se fazer muita pressão nele para que ele abdique do poder e faça novas eleições. Então, ele diz que vai fazer isso, que em 45 ele vai largar o poder e fazer novas eleições, mas aí ele sofre muita pressão que ele acaba entregando logo o poder no ano de 1945, mesmo antes das eleições. Tá ok? Então ele acaba saindo do poder por bastante pressão popular, principalmente com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, certo? Então é isso, pessoal. Aqui nós quase finalizamos o governo de Vargas, só faltam alguns detalhes eu falar para vocês, mas isso a gente finaliza na próxima aula, certo? Um beijo e até a próxima.